Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 4 de junho de 2025, quarta-feira. Agora são aproximadamente 11h55 da noite, já é quase quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário econômico. Tivemos de relevante aí, pessoal, dois eventos pela manhã, resultado do PMI setor de serviços referente a maio, resultado bem um pouquinho acima da projeção que era de 52,3 e o PMI de não manufatura, também referente ao mês de maio, resultado veio um pouco abaixo aí da projeção de 52. Já nas três principais bolsas nos Estados Unidos, tivemos sentido contrário apenas para a bolsa industrial. Dow Jones recuo de 0,22, S&P basicamente aí no 0 a 0 e Nasdaq uma leve alta de 0,32. Pessoal, vindo para o Bitcoin, carro-chefe do mercado cripto. No diário tivemos uma queda aí de 0,65. Neste momento, para nós, preço a mercado 105.098 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas aí já pela madrugada até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente a gente já estava um pouco cético em relação à continuação ascendente do preço na busca de níveis superiores em vista, né, pessoal, do que foi o dia de ontem. A gente analisou a questão do volume, né, que foi apresentado, né, inclusive superando aí o volume comprador da segunda-feira. Então a gente ficou aí um pouco, né, mais cauteloso. De fato, era muito difícil uma eventual reação mais incisiva por parte dos compradores, porque o cenário não nos ajudava em vista dessas evidências que foram colhidas no dia de ontem. Então a gente até almejou aí uma eventual reação por parte dos compradores, talvez para se aproximarem, né, da nossa região. E vocês podem perceber que acabou aí ficando próximo da região dos 106 e 100, né? Basicamente, daqui em diante só foi ladeira abaixo. A gente fez a remoção do nosso suporte, que estava fazendo alusão, né, pessoal, ao potencial conflito de interesses aqui no meio deste candlestick da segunda-feira. A gente viu que não seria mais útil para o dia de hoje. Vocês podem perceber que de fato não foi. Houve aí a busca por níveis inferiores, né? A gente acabou se aproximando aqui da banda inferior do nosso suporte diagonal e evidentemente os compradores, né, passaram a reagir, recusando, né, o rompimento aqui da nossa referência. Então, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante? A gente vê que ainda a gente não consegue cravar aí uma possibilidade, pelo menos amanhã, já de rompimento aqui, tá, pessoal? Porque basicamente tivemos aqui no fechamento desse candlestick que abriu às 9 da manhã de hoje, um bom volume comprador, pessoal, e a proximidade com o candlestick com padrão de força. Então, tecnicamente, esses caras aqui, eles estão segurando, né, o preço aí no presente momento próximo dos 105 mil. E a gente precisa, né, dar credibilidade para esses caras aqui por enquanto. Porém, acho que algumas condições são necessárias, né, como premissa, por exemplo, né, de uma ascendência novamente, para que possamos buscar aí a região dos 106.800 novamente. Pela questão, pessoal, do preço estar trabalhando abaixo da média de 20 períodos, seja no tempo gráfico de 4 horas, seja no tempo gráfico diário, a gente percebe que o nível de preço da média está equivalente nos dois tempos gráficos. E isso nos traz aí uma boa condição. E qual que seria? Para a gente almejar, pessoal, uma reação por parte dos compradores, uma movimentação em blocos, acredito que seria necessário o rompimento dessa média, tá? Ou seja,
o rompimento da região aqui dos 105,300 aproximadamente, com confirmação, pelo menos 2 candlesticks no tempo gráfico, tá? De 4 horas, os dois apresentando volume comprador prevalecendo e pelo menos um candlestick com padrão de força. Seja um martelo, seja um maruboso ou outro candlestick que tem essa característica, porque de fato o cenário ainda é bastante difícil. Porém, esses caras aqui nos traz aí uma certa esperança e ao mesmo tempo uma cautela, né? Ao ponto aí de confirmar, né, a possibilidade real de rompimento. Então, acho que vai depender muito aí das próximas horas, né? O que a gente vai colher de volume. Tem essa questão da necessidade de rompimento com confirmação. Obviamente, pessoal, não concretizando essa condição, a gente tem sim uma possibilidade grande de buscar novamente, né, a nossa região de suporte diagonal e, evidentemente, né, a possibilidade aí de rompimento buscando níveis inferiores de preço, tá, pessoal? Então a gente vai se aproximando aí de uma movimentação mais verticalizada. E óbvio, né, pessoal, concretizando aqui, né, o rompimento com confirmação do nosso suporte diagonal, ficará caracterizado aí a proximidade de um ombro cabeça a ombro, como foi mencionado em análises anteriores. E aí poderemos buscar de fato aqui toda essa região que está demarcada, fazendo alusão àquelas 2 semanas dos dias 12 e 19 de maio, tá, pessoal? São as regiões de mínimas dessas 2 semanas. Acredito que aqui poderá ter aí uma reação por parte dos compradores e, obviamente, né, concretizando essa movimentação, a gente vai colher as evidências que serão plotadas aqui para nós. Então, acho que o cenário é esse. A gente tem um impasse bastante grande. Acho que esses caras que compraram bastante aqui, pessoal, a partir das 9 horas, eles não estão querendo largar o osso, porém, eles têm uma condição, né, a se fazer, que é a questão do rompimento aqui da nossa média de 20 períodos, seja no tempo gráfico de 4 horas, seja no tempo gráfico diário, ambas apresentam um nível equivalente aí próximo dos 105,300, tá? Então, acho que isso é tecnicamente um ponto de decisão. Vai precisar aí de protagonismo por parte desses compradores, é um desafio e tanto, e é óbvio, né, pessoal? É só acompanhando em tempo real justamente para você, né, conseguir pegar essas eventuais movimentações. A gente sabe que durante a madrugada, geralmente, na maioria das vezes, tende a cair bastante volume e a partir das 9 até as 10h30 da manhã começa a adentrar bastante volume e acaba evidenciando aí o sentimento aqui do mercado. Beleza, pessoal? Eu acho que basicamente é isso. A gente tem uma condição imposta para continuação da ascendência do preço. Agora, se eu tenho recusa de preço próxima aí da região de 105,300, não há confirmação de rompimento, né? Se eu tenho a redução aí do volume comprador, reduzindo o tempo gráfico, se eu tenho, né, uma estrutura descendente, pessoal, isso é, é um convite para os vendedores, né, começarem a atuar. E aí eu já fico meio preocupado em relação à integridade desse suporte em vista das múltiplas retrações que já houveram aqui em sua proximidade. A gente poderá sim ter aí um eventual rompimento, né? E aí posteriormente um pullback, talvez uma bateção de cabeça para posteriormente cair mais, né? Buscando aqui, quem sabe, a nossa zona de suporte delineada aí na proximidade dos 102.100 até a região dos 100.650. Então, acredito que é isso. A gente está num grande impasse, temos, né, um big desafio aí para os compradores, temos uma condição imposta justamente, né, para a gente saber se eles terão a aptidão, né, pelo risco ao que tange a confirmação de rompimento para, quem sabe, buscarmos
a região novamente aí dos 106.820, ou até mesmo fazendo alusão à ascendência desses topos, buscando inclusive uma região mais próxima aí dos 107 mil. Então vai depender muito do que rolar aqui na sua proximidade. E vamos ver se eles terão aí essa ganância, essa aptidão pelo risco, porque querendo ou não, é um desafio bastante grande, né, pessoal? A gente, quando analisa aí no diário, só vem prevalecendo o volume vendedor, né? O cenário de fato está bem difícil para os compradores, mas a gente coloca aí uma fé nesses caras que compraram hoje a partir das 9 da manhã, porém colocando aquela condição para eles justamente para que possamos, né, confirmar a intenção e, obviamente, né, antecipar uma eventual movimentação do preço, buscando aí, quem sabe, até acima da região dos 106.800. Então, vai depender muito do que rola nas próximas horas. É importantíssimo que você acompanhe o dia de amanhã, tá, pessoal? Inclusive aí já viramos para quinta-feira. De fato, hoje novamente se torna o dia D, é um dia importante, né? E vamos ver. O desafio está lançado, bastante complicado aí para os compradores, mas a gente não pode descartar o protagonismo desses caras, né, que atuaram hoje pela manhã. Beleza, pessoal? Acho que basicamente é isso. Pelo gráfico, vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica a acumulação de lotes. Pessoal, pelo lado dos vendedores, olha, o livro totalmente pulverizado, tá? A gente não tem acumulação de lotes, ou seja, tá muito fácil mover preço. Basta que algum ou alguns institucionais adentrem no mercado comprando, tá? Dá para limpar tudo isso daqui. Teoricamente é pouco dinheiro para esses caras. E a gente vai ver, pessoal, somente lá na região do 110, como foi passado no dia de ontem, a manutenção é de quase 21 milhões de dólares posicionados. Pelo lado dos compradores, o livro também bastante pulverizado, pessoal. A gente vê aí uma leve acumulação na região dos 104 mil, são quase 8 milhões de dólares. Então tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal. Querendo ou não, a gente tem lote aqui na proximidade do nosso suporte. Então, pode acontecer um eventual pullback, tá? E evidentemente precisa reduzir tempo gráfico, analisar volume e o comportamento dos candlesticks justamente para que você possa ter uma noção daquilo que o mercado queira fazer. Então, muita atenção ainda, tá? Nessa região. E posteriormente aqui, pessoal, totalmente pulverizado, somente acumulação na região de 100 mil, virada de centena, bastante comum, quase 10 milhões de dólares posicionados. E aí nós temos, né, a proximidade ali da mínima daquela semana que fizemos aqui a alusão, tá? Então, próximo aqui a gente tem mais acumulação, faz sentido. Comum, tá? Virada de centena e reforça também a nossa marcação aqui pela proximidade. Então, pessoal, acho que basicamente é isso. O livro é vazio aqui na Binance. E já faz um tempo que vem diminuindo o volume aqui na corretora. Acredito que seja pelas negociações diretas via ETFs. Beleza, pessoal? Acho que é isso então. Análise de hoje, dia 4, agora dia 5, né? Acabou virando aqui para meia-noite e 9, mas fizemos aí a análise frente ao dia 4, né, de junho de 2025. E aí, hoje à noite, a gente fará a análise do dia 5. Acompanhar tudo que rolou aqui no mercado ao longo do dia. Fechado? Então é isso. Agradeço sua presença aqui no canal comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito importante para o engajamento do canal. Seja no TikTok, no YouTube, no X, no Quai, no LinkedIn. Muito importante que você curta, comente, né, compartilhe aí com os amigos, familiares, para levar esse conteúdo ao maior número de pessoas. Beleza? Então é isso, vou encerrando aqui.
Desejo aí uma boa noite para você, um grande abraço e a gente retorna hoje à noite mais tarde.